Irmãos, vamos para a palavra do Senhor? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias neste momento em Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 21. Os irmãos acharam, amém? Amém. Então eu vou ler com os irmãos. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imoralidade, a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, que é o que diz a minha tradução aqui. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, versículo 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, o título da mensagem de hoje é Enchei-vos do Espírito Santo. Uau, que forte! Enchei-vos do Espírito. Nessa semana, eu tive um pequeno problema. Eu passei por uma pequena situação que talvez alguns já tenham passado por essa situação também. Quantos aqui já tiveram o pneu do carro furado? Já tiveram o pneu do carro furado? Alguns irmãos já tiveram aqui o pneu do carro furado. O pneu da bicicleta furado. Né? É normal. Por quê? Muitas vezes nós estamos andando com o nosso carro, com a nossa bicicleta, e aí de repente pode pegar um prego, pode pegar um pedaço de caco de vidro e furar o pneu do nosso carro ou da nossa bicicleta. Isso é normal. Muito bem. Durante essa semana, eu tive um pneu furado, como eu já falei para vocês, só que o dia da semana foi algo complicado, porque era no dia das crianças. E no dia das crianças, ninguém estava trabalhando naquele dia. O meu pneu furou, começou a esvaziar, eu tentei procurar o primeiro borracheiro que eu sabia de cabeça, mas o borracheiro estava fechado, ele não estava trabalhando, normal. Muito bem, eu continuei me arrastando com o meu pneu furado, eu olhei na internet o próximo borracheiro 24 horas que teria, mas eu não consegui, porque o meu pneu, o irmão já está dando risada, que ele já sabe o que aconteceu. O meu pneu começou a fazer um barulhão, irmãos, começou toque, 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 toque. Aí eu parei, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? O pneu estava completamente rebaixado, estava totalmente murcho. Eu olhei assim e falei, Senhor, me dê uma luz, o que eu vou fazer, meu pai?
Aí eu pensei, ao invés de eu ir no borracheiro, eu vou no primeiro posto de gasolina que está aqui próximo, e aí eu vou trocar esse pneu pelo pneu step. Tudo bem, eu estava lá trocando, irmãos, foi uma dificuldade com o macaco, foi uma dificuldade de trocar o pneu, mas na hora que eu retirei o pneu, para minha surpresa, ele estava totalmente rasgado e destruído. Porque eu andei demais com ele baixo. Não foi uma culpa minha, eu tentei ir até o primeiro borracheiro, mas estava fechado. Mas o meu pneu ele estava completamente rasgado. 3 partes rasgadas do meu pneu. O que, orando essa semana, pensando, meditando na palavra, o Senhor me disse: ei, tem algo aí. Você andou tempo demais, vazio demais com esse pneu. E para minha surpresa, o rapaz, o frentista do posto, ele falou assim: poxa vida, moço, que pena, né? Rasgou seu pneu, destruiu ele, agora você vai ter que comprar um outro pneu. Mas, se você tivesse colocado um pouquinho de calibragem nele, se você calibrasse, ele não teria acontecido isso que aconteceu. Você poderia andar mais um pouco até um borracheiro. Eu não sabia disso. Eu tentei seguir viagem, eu tentei buscar um borracheiro, mas não deu tempo, tive que parar no posto. E por que eu estou trazendo essa mensagem para os irmãos nessa noite e essa ilustração? Primeiramente, porque o apóstolo Paulo, ele está falando aqui nessa carta aos Efésios a respeito do Espírito Santo de Deus. E como nós precisamos nos encher do Espírito Santo nas nossas vidas como cristãos. O apóstolo Paulo, em toda a sua carta aos Efésios, ele vem trazendo uma suma teológica, um livro de teologia, todas as doutrinas, muitas doutrinas a respeito de quem é o Espírito Santo, sobre ele. A primeira que ele traz, o primeiro ensinamento, é de que todos nós cristãos somos selados com o Espírito Santo de Deus. Você sabia disso, irmão? Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele está presente em você. Um cristão não tem como ser batizado pelo Espírito Santo depois que já se tornou cristão, porque ele já é batizado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 1, vamos dar uma olhada, irmãos, comigo? Para a gente ter uma noçãozinha a respeito disso, para nós olharmos bem aqui direitinho e vermos. A partir do versículo 13, capítulo 1, na verdade a partir do versículo 12, ele diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, se você ouviu o evangelho, você creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Amém? Isso é muito importante nós aprendermos, porque infelizmente muitos erros são trazidos para as igrejas a respeito do Espírito Santo. Ele já habita em nós, ele já nos selou, somos a sua carta para as nações. Depois, o apóstolo Paulo também fala na carta aos Efésios a respeito dos dons do Espírito Santo, alguns dons. No capítulo 4, versículo 11, ele vai falando a respeito dos dons do Espírito Santo e a respeito do seu chamado para as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos dar uma olhada? Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Mas hoje eu não gostaria de falar com vocês a respeito dos dons espirituais, nem sobre o batismo ou o selamento com o Espírito Santo nas nossas vidas, de que ele já habita em nós. Eu gostaria de falar sobre sermos cheios do Espírito Santo. Porque, de acordo com o que nós aprendemos da palavra, todos os cristãos possuem o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito de Deus. Nem todos transbordam do Espírito Santo de Deus. Porque se ele nos dá uma ordenança, se ele nos fala, enchei-vos do Espírito, ou seja, não existe o enchimento em todas as pessoas. E é isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos almejar para a nossa vida como cristãos. Mas, de acordo com a palavra do Senhor, como podemos ser cheios do Espírito Santo em nossas vidas? A própria palavra nos mostra. A primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo é não sermos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não sermos coparticipantes das obras do mal. Não sermos amigos das obras das trevas. No versículo 11 e versículo 12, vejam o que o apóstolo Paulo, voltando ao capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, vejam o que o apóstolo Paulo diz para esta igreja. Ele diz o seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Quando nós voltamos para o comecinho, no versículo 3, do versículo 3 até o versículo 10, ele mostra inúmeras obras das trevas. Ele fala a respeito da impureza sexual, da imoralidade, das conversas que não convinham aos cristãos, que não convêm aos cristãos. Ele fala a respeito das palavras que não convêm aos cristãos. Ele vai falando que nós não devemos ser avarentos, que nós não devemos ser idólatras, que nós não devemos usar palavras vãs, não devemos ser iguais aos filhos da desobediência. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus não compactua com as obras das trevas. Deus é santo e é puro, e ele não compactua com aquilo que é impuro, que não é santo. Deus não compactua com o erro, Deus não compactua com o pecado. Para termos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, precisamos de arrependimento. E então o perdão de Deus vem. Abandonar as coisas erradas para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira necessidade, essa é a primeira característica de quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os irmãos desejam ser cheios do Espírito de Deus? Amém? Eu desejo ser cheio. Eu desejo não só ser cheio, mas transbordar do Espírito de Deus nas vidas das pessoas, na vida do meu próximo. Nós temos pregado isso, nós temos falado isso constantemente aqui na nossa igreja. E para sermos cheios, o primeiro ponto é não participarmos nas obras infrutíferas das trevas. O segundo ponto, que é um ensinamento para todos nós, é que um cristão que deseja ser cheio do Espírito Santo não pode perder tempo na sua vida. Como assim, pastor? Vejam no versículo 16 o que ele diz. No versículo 15, 16 e 17.
Portanto, vejam prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vejam que bonito que ele fala aqui. Ele diz o seguinte: os cristãos não podem andar por este mundo como loucos, como insensatos. Os cristãos não podem perder o seu tempo, pelo contrário, precisam remir o seu tempo. O que seria remir o tempo? É quando nós buscamos desfazer toda a perca de tempo que nós já tivemos nas nossas vidas. Remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Irmãos, eu tenho uma pergunta para todos nós aqui essa noite. Será que nós estamos usando bem o nosso tempo? Será que nós não temos tempo de fato? Porque, eu não sei com relação a vocês, mas para mim, Deus deu somente ou um tantão de 24 horas por dia. É a mesma medida de tempo para mim, para você, para minha filha, que acabou de nascer e está com 11 meses. Todos temos a mesma medida de tempo. E quando estivermos na frente do Senhor, o que falaremos a Ele com relação ao tempo que Ele nos deu e ao tempo que nós não gastamos ou não investimos na sua presença? Será que muitas vezes Deus vai falar para mim assim: meu filho, você poderia ter orado mais, você poderia ter lido mais a Bíblia, você poderia ter buscado mais a minha presença, você poderia ter louvado mais, mas você não aproveitou o seu tempo. Esses dias eu estava dando aula e aí eu estava conversando com as alunas lá do seminário. Eu estava falando para elas o seguinte: estudo na nossa vida é uma questão de prioridade no nosso tempo. Porque muitas vezes nós falamos: eu não tenho tempo para estudar. Aí eu estava conversando com elas: vocês querem ver como vocês têm tempo para estudar? Pega aí agora no celular de vocês e deem uma olhada no Instagram de vocês. Porque o Instagram, ele é meio cagueta. Ele fala o tempo médio que você passa diariamente naquela plataforma, naquela rede social. E uma das alunas falou: professor do céu, não é possível. Eu passo 50 minutos diariamente na frente do Instagram. Eu falei com ela: tá vendo como você tem tempo? Você passa 50 minutos na frente de uma rede social vendo a vida dos outros e se esquece muitas vezes de ter um tempo para estudar, que era o que eu estava falando com ela, e ter tempo para as coisas de Deus. E será que muitas vezes nós não perdemos também o nosso tempo na frente dos aparelhos, na frente desse vício pela televisão, pelo celular, ou qualquer outra coisa que seja, perdendo tempo, ao invés de nós estarmos resgatando o nosso tempo diante de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque ele diz aqui claramente na palavra, vejam, porque os dias são maus. Ele está falando isso com a igreja lá de Éfeso, lá atrás. Ele não está falando para nós aqui agora, nesse momento, mas cabe tão bem para os nossos dias. Eu não sei com relação a vocês também, mas vocês estão vendo, os dias são bons? Os dias são maus. Maus. E eu não sou um pastor que é pessimista, de nossa, que coisa terrível. Não, calma. Mas é que a gente vê cada coisa aí, irmãos. A gente vê cada notícia ruim. Cada valor invertido nas nossas vidas.
uma troca, uma inversão de valores tremenda. Os dias são maus e nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, buscando Ele em todos os momentos, nos afastando daquilo que nos tira tempo de qualidade com Deus. Irmãos, nós precisamos despertar como igreja do Senhor, porque os dias são maus. Cada dia mais notícias vêm de encontro à igreja do Senhor. Nesse momento, na China, na Coreia do Norte e em muitos outros países, cristãos são perseguidos por adorarem a Jesus Cristo, por lerem uma Bíblia. Em países islâmicos, as pessoas não podem carregar, em muitos países islâmicos, as pessoas não podem carregar a Bíblia debaixo dos seus braços. Não podem falar do Evangelho para uma outra pessoa, porque se ela converter uma outra pessoa ao cristianismo, ela corre o risco de ser presa, perder todos os seus direitos e talvez até ser morta. Tamanha é a perseguição, tamanhos são os dias maus que nós estamos vivendo nesses dias. Será que se isso acontecesse conosco, estaríamos preparados, cheios do Espírito Santo para enfrentar essas dificuldades? Nós precisamos nos perguntar todos os dias. Sabe por quê? Porque talvez a gente esteja pensando, pastor, tudo bem, lá está acontecendo lá, mas no Brasil, o Brasil é tranquilão. O Brasil é de boa. Será mesmo que está de boa no Brasil? Engraçado que liberaram o carnaval, mas para fechar as igrejas, fecharam, né? Já estão querendo tornar algumas coisas obrigatórias por aí. Senão você pode perder os seus direitos. Sinto um cheirinho de perseguição ao Evangelho de Jesus aqui no nosso país. Precisamos acordar. Satanás não está feliz com a liberdade religiosa que nós temos no nosso país. Será que estamos preparados, cheios do Espírito Santo, para enfrentarmos esses tempos difíceis que estão vindo? O terceiro ponto que temos a respeito de como podemos ser cheios do Espírito são os versículos 19 a 21, que nós não podemos praticar as obras infrutíferas das trevas, não podemos perder tempo e precisamos praticar as obras frutíferas do Senhor. E aí do versículo 19 a 21, ele vai nos mostrando a respeito de tudo aquilo que nós precisamos fazer para nos enchermos do Espírito Santo. Versículo 19, nós vemos aí, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam, irmãos, é muito importante nós praticarmos pelo menos essas 4 coisas que o apóstolo diz para a igreja praticar. A primeira dela é falando entre vós com salmos. O que nós podemos trazer aqui para as nossas vidas, que é falar a respeito da palavra de Deus. Aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, nas Escrituras. Os salmos que ele estava querendo dizer ali naquela passagem eram os louvores que os judeus já tinham a respeito do que eles tinham da palavra. Eles já salmodiavam ao Senhor. Davi salmodiou, criou muitos salmos. E nós, além dos salmos, temos 66 livros para tirarmos de aplicações para as nossas vidas, para crescermos espiritualmente, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos tendo o nosso tempo com a palavra do Senhor?
buscando o conhecimento de Deus para a nossa vida, para os nossos familiares, para as pessoas que estão conosco? Nós precisamos fazer isso para nos enchermos do Espírito Santo. O segundo, para nós nos enchermos, positivo, é entoar, louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, querem saber uma boa dica para vocês quando estiverem durante a semana na casa de vocês? Ao invés de colocarem qualquer coisa para se ouvir na televisão, no YouTube, vai lá, procura um louvor, vai arrumar a casa, vai estudar, vai, não sei, arrumar o carro, vai fazer qualquer coisa, coloca um louvorzinho. Porque os cânticos de adoração ao Senhor nos ajudam a nos enchermos do Espírito Santo e a nos aliviarmos daquilo que o mundo tem sobrecarregado as nossas mentes, o nosso coração e a nossa alma. Constantemente o mundo quer nos trazer os pensamentos ruins, depressivos, deprimentes, de que não temos uma esperança. Mas nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo. Nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem é o nosso Salvador. Está com dificuldade, está com aquele aperto no coração, está triste, está com vontade de chorar? Ora ao Senhor, dobra seus joelhos, busca a Deus, coloca um louvor. Ora em família, busca, louva, coloca a família diante da televisão e coloca um louvor, coloca uma adoração. Busque ao Senhor constantemente, para que não só você, mas toda a sua família possa ser cheia do Espírito Santo. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão Otacílio a respeito dos planos de Satanás para destruir a sociedade. E nós sabemos que a família é o plano de Deus e é a base para qualquer sociedade. Satanás quer destruir a base, que é a família, para destruir a sociedade. Porque aí ele consegue impor o pensamento que ele quiser com uma família destruída. Irmãos, enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos despertar, precisamos, como diz no versículo 17, nos submeter à vontade soberana de Deus. Satanás quer nos destruir. Outro ponto que nós devemos praticar é dar graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que ele diz aqui no versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ação de graças nós podemos encontrar na oração. Não só na oração, mas em muitos aspectos. Mas sabemos que na oração é um dos principais pontos em que nós podemos agradecer ao nosso Deus. A oração, irmãos, é extremamente importante para a vida do cristão. Extremamente importante para a vida do cristão. Os apóstolos, em qualquer coisa que eles iam fazer, eles oravam antes de fazer aquilo. A gente vai decidir para quem vai ser o nosso diácono. Vamos orar para que Deus nos mostre quem vai ser. Nós vamos decidir a respeito sobre tal coisa. Vamos orar e jejuar para que nós possamos decidir a respeito de tal coisa. A nossa vida, para ser cheia do Espírito Santo, precisa ser uma vida baseada em oração. Baseada em oração. Não adianta eu só ler a palavra de Deus sem oração. Porque eu preciso do Espírito me mostrando as verdades a respeito daquilo que o Espírito já revelou através da palavra do Senhor. Oração, oração, oração. A primeira coisa que nós devemos fazer no nosso dia é orar. Entregar o nosso dia ao Senhor. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é complicado, porque Satanás,
E o sistema do mundo está querendo tirar o nosso tempo de todas as coisas. E aí muitas vezes nós não temos tempo para orar. E quando nós oramos, oramos já na nossa cama, quase dormindo, cansado. E aí eu costumava brincar com os jovens e com os adolescentes em que nós pedimos para que Deus perdoe os pecados de Satanás. Porque a gente já está com tanto sono. Senhor, perdoe os pecados de Satanás. Opa, não, Satanás não, Senhor. Às vezes a gente está com tanto sono, já está naquele período lá da noite que a gente já está fazendo aquela oração, e a gente não ora com qualidade para Deus, com amor, com intensidade, com entrega. E a vida de oração é base para todo cristão. E por último, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. No versículo 17, ele diz aí: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo enquanto reina em mim a minha própria vontade, o meu ego. Não terão dois senhores nas suas vidas. O Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito do dinheiro e a respeito do próprio Deus. Não poderão ter dois senhores nas suas vidas. Mas esse senhor pode ser tanto o dinheiro quanto idolatria por qualquer outra coisa que esteja fora, ou a idolatria a nós mesmos. Hoje nós discutimos aqui na nossa escola bíblica a respeito de nós morrermos para a nossa velha natureza. E o que é morrer para a nossa velha natureza? É o seguinte: morrer para a nossa velha natureza é em sentido figurativo. Eu vou dizer o que significa. Eu morro para a minha velha natureza, mas a minha velha natureza não morre dentro de mim. Ela ainda quer tentar sobrepujar, se sair maior do que a vontade de Deus sobre a minha vida. Mas, como eu estou morto para a minha velha natureza, eu já não considero mais a vontade dela, eu considero a vontade do Senhor para a minha vida. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo, não cabem no mesmo lugar o Espírito Santo de Deus e a minha própria vontade, a minha própria natureza. Ou reina em nós Jesus, ou reina a nossa carne. Não tem como ser cheio do Espírito sem deixar reinar em nós o Espírito de Deus. Quantas e quantas pessoas muitas vezes buscam ser cheio do Espírito Santo e aí estão no culto adorando a Deus. Oh Deus, me enche, oh Senhor, maravilhoso tu és, oh Deus, me enche, oh eu quero ser cheio de ti, Senhor. Mas aí, assim no domingo, na segunda-feira, não quer se arrepender das suas falhas, dos seus pecados, não quer deixar que o Senhor tome conta de si mesmo. Como ser cheio do Espírito Santo, sendo que reina em mim a minha própria vontade, sendo que estou cheio de mim mesmo? Isso é o que eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de nós termos uma vida cheia do Espírito. Tá, pastor, mas o que tem a ver a ilustração, a introdução a respeito do pneu do carro e o Espírito Santo? Eu vou falar algumas coisas sobre o Espírito e aí depois nós encerramos. Aqui, nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele traz a seguinte palavra sobre o Espírito Santo: pneumate. Pneumate é a palavra grega para espírito. E no Antigo Testamento, a palavra grega, a palavra hebraica para espírito era ruach. E sabe o que essas duas palavras têm em comum? Como elas significam ou falam, traduzem a respeito do Espírito Santo? É que o Espírito é sopro. O Espírito é o ar. O Espírito é o fôlego
de vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lá nós temos a palavra Ruá Elohim, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois que o Espírito pairou sobre as águas, sobre a terra sem forma e vazia, começou a ser criada a vida. Essa mesma palavra muitas vezes é considerada como o espírito do homem, como seu fôlego de vida. Inclusive a palavra pneu vem do francês que significa sopro, fôlego, ar dentro daquela coisa emborrachada. E aí o que eu gostaria de falar para nós essa noite? Será que nós estamos andando nas nossas vidas cristãs sem o fôlego do Espírito Santo? As consequências que aconteceram com o meu pneu foram esvaziamento, rasgou o pneu e ele teve que ser jogado fora, coitadinho. Mas será que nós estamos tentando enfrentar os perigos da vida, os perigos do mundo, de peito aberto, sem Deus na nossa frente, sem estarmos cheios do Espírito Santo? Com certeza absoluta, irmãos, as consequências para nós fazermos essas loucuras serão as piores possíveis, podendo sobrevir em nós até mesmo uma morte espiritual. De nós estarmos tão afastados do Espírito Santo que ele vai cauterizar a nossa mente. Desculpa, irmãos. A nossa mente vai ser cauterizada, a nossa alma vai ser cauterizada com relação às coisas que são de Deus. Quantas e quantas pessoas se afastaram da presença do Senhor e hoje cometem as mais absurdas atrocidades a respeito do que o Senhor exige dele. Obras tais que até o falar é vergonhoso. Será que nós queremos ter uma vida com os pneus cheios, com o nosso corpo cheio do Espírito Santo? Ou será que nós queremos andar por aí murchinhos, capengando, fracos, desanimados, porque não temos em nós o fôlego de vida do Espírito? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Tempos maus, tempos difíceis se aproximam. E nós precisamos estar atentos e estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E uma última coisa antes de nós encerrarmos. Devido à nossa natureza pecaminosa, irmãos, deixa eu só falar um negocinho para vocês. O nosso pneu já é furado, devido à nossa natureza pecaminosa. A gente enche os nossos corações do Espírito Santo, mas as coisas da vida, o que vai acontecendo, vai saindo aquele arzinho, sabe, de vez em quando. E não existe crente, super crente, crente suficientemente bom, que não precise encher novamente do Espírito Santo. Imitando a Deus, da mesma maneira que ele diz no capítulo 5, versículo 1, nós precisamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, que constantemente buscava a presença de Deus para tudo que ele tinha na vida dele.
Não sejamos loucos, não sejamos insensatos de andar com as nossas vidas no vazio, no zero da calibragem. Amém? Então, irmãos, nessa noite eu gostaria de passar para vocês isso, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E, para a nossa semana, lembrem-se sempre, todas as vezes que vocês passarem por um posto de gasolina, lembrem-se de encher o pneu de vocês, tanto do carro, quanto o pneu espiritual das nossas vidas. Lembrem-se, passei na frente de um posto de gasolina, o pastor falou, vou lembrar de reabastecer a minha vida com o Espírito Santo. Amém?